Olá, pessoal. André aqui novamente com vocês. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre um tema muito, muito, muito importante. Talvez um dos temas mais importantes de qualquer empresa, de você que começou a empreender agora. Esse é um dos temas mais importantes e é o que mais gera dúvida, tá? Como colocar preço nos produtos. Como acertar a precificação do produto. Como garantir que você não está tomando prejuízo. Como garantir, pelo menos, que você está no rumo de ter o lucro. Então, acho que hoje é o dia de a gente falar sobre esse ponto. A precificação é um ponto super importante. E eu quero, antes de mais nada, deixar claro um ponto, tá? O cálculo de precificação, ele é complexo. Ele não é simples, tá? É um cálculo um pouco mais complexo. Você tem que pegar o cálculo, o preço que custa o seu produto, depois você tira, em certo momento, a despesa fixa, a despesa variável, depois você pega e divide sua despesa fixa por quanto produto você vende. Ou seja, tem um cálculo matemático um pouco mais complexo para você calcular bem o preço do seu produto. Porém, o nosso intuito aqui do Impulse Stone é trazer para vocês algo mais prático, mais rápido, que pode ser que alguma pessoa que esteja vendo agora a gente aqui pode falar, tá errado esse cálculo. Eu sei, sabemos que o cálculo é um pouco mais complexo, mas você que está começando agora, você que está com dificuldade de colocar o seu primeiro preço, eu vou dar uma regrinha, tá? Essa regrinha pode ser facilmente, você pode conversar com seu contador ou com algum contador amigo para saber se ele pode ajustar para você para cima ou ajustar um pouco para baixo, tá? Mas a regrinha que eu vou te passar é uma regra que várias pessoas usam, tá? Para a maioria das pessoas funciona, porque é variável por conta dos custos, porém, é uma regra que você pode aplicar e tentar e ficar atento para saber se está funcionando para você. Outra vez, ressaltando mais uma vez que isso é muito importante. André, coloquei o preço que você falou, coloquei o multiplicador que você falou e estou tomando prejuízo. Tem que ter sensibilidade para você entender se esse multiplicador está se está funcionando ou não para você. Então, outra vez, experimenta começar com isso e testa, tá? E aí você vai ver se isso dá lucro ou não, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto, eu acho, de precificar um produto, é você saber quanto custa esse produto. Na nossa aula passada, a gente conversou sobre todo empreendedor, ele sabe comprar o produto, né? Então, ele vai encontrar um fornecedor. Vou dar o exemplo de um pet shop. A gente está usando esse exemplo de pet shop todo o tempo. Digamos que você abriu um pet shop pequenininho aí, ou na sua casa, uma lojinha no seu bairro, e você compra ração, né? Então, você vai lá, acha um fornecedor super legal, um fornecedor talvez mais longe, e que você fala, poxa, eu sou MEI, eu tenho um CNPJ, então eu posso comprar com desconto. Você vai lá e compra essa ração com desconto, e você traz para sua loja para você vender essa ração. A compra é o passo mais importante de precificar, tá? Você conseguir comprar melhor garante o sucesso da venda do seu produto. Por quê? Porque o produto, principalmente industrializado, ele tem um preço padrão de mercado, né? Então, você não vai poder botar um preço muito exorbitante, senão ninguém vai comprar de você. O pessoal vai preferir ir lá no mercado comprar ou em outro lugar. Então, o preço, ele tem um teto. André, eu posso vender mais caro a concorrência? Pode. Claro que você pode vender mais caro. Só que aí tem dois fatores ou três fatores importantes nesse ponto, tá? O primeiro fator que falamos na aula passada, tá? A confiança que seus clientes têm em você. Às vezes o cliente vai preferir comprar de você mais caro um pouquinho do que ir lá no mercado ou ir lá em outro lugar, porque ele te conhece, ele confia em você, sabe que seus produtos são bem armazenados, sabe que você está ali no bairro. Então, isso faz com que ele compre um pouquinho mais caro. Também não muito, mas um pouquinho mais caro. Segundo ponto, existem pessoas que querem pegar o produto na hora, o senso de urgência. Eu não quero sair daqui, eu estou cansado, eu não tenho tempo, meu cachorro está com fome e eu preciso da ração para agora. Às vezes ele prefere não comprar online, não comprar em nenhum lugar, e ele prefere ir lá na sua loja comprar com você e até topa pagar um pouquinho mais caro. Acontece isso muito com as mercearias, os mercadinhos de bairro, né? Todo mundo fala, minha mãe sempre falava, o mercadinho é mais caro que o mercadão. Claro, mas tem que pegar seu carro, tem que pegar ir lá no mercado grande, na atacadista, para comprar mais barato. Não, aí você vai aqui rapidinho na loja da esquina e compra. Então, esses fatores, eles contribuem para que você possa vender um pouquinho mais caro do que o mercado. Então, voltando ao assunto. Preço, gente. Consigam o melhor preço de compra, tá? Uma vez que você consegue o melhor preço de compra, você fala, agora sim, vamos dar um exemplo, a ração de um cachorro grande, R$ 100. Vamos pegar esse exemplo básico, tá? Ou posso dar outros exemplos aqui no meio do caminho, mas você vai lá e compra a ração por R$ 100. Aí você fala, e agora?
quanto é que eu vendo essa ração, André? Qual é o preço que eu coloco nessa ração? Então, você tinha que pegar e fazer essa conta grande que eu falei para vocês fazer, mas como é que funciona a formulazinha, tá? Você pode pegar essa ração e usar um multiplicador, que ele vai de 1,8 até 2,5, tá? André, 1,8 até 2,5? Sim, 1,8 até 2,5. Como você faz isso? Você pega o preço de R$ 100 e multiplica por 1,8. Vou dar um exemplo para não ficar uma conta muito ruim. Vamos supor que você agora faz uma, sei lá, vamos supor que você faz você compra um brinquinho de R$ 5, tá? Para ficar bem mais próximo do valor. Você compra um brinquinho de R$ 5, você não precisa fazer muita coisa, você precisa só comprar um saquinho e uma fitinha, e você gasta muito pouco tempo para você colocar aquele brinquinho naquele saquinho, naquela fitinha, então significa que você gastou pouco seu tempo. Aí você, por feeling, você fala, cara, vou usar 1,8. Então, se você usar 1,8, você pode vender aquele brinco por R$ 9,90, né? Porque você botou 1,8, se você usasse 2, seria vender ele por 10. Você comprou por 5, multiplicado por 2, vende por 10. Está multiplicando por 1,8, você vende por R$ 9,90. Você fala, legal. Agora, André, eu estou agora com um produto que eu tenho que fazer ele, por exemplo, um bolo no pote ou um sanduíche. Você tem que anotar todos os custos. Lembra da primeira coisa que eu falei? Você vai comprar uma ração, você tem que saber quanto ela custa. Você vai fazer um sanduíche, tem que saber quanto custa o pão, quanto custa a mortadela, quanto custa o queijo, quanto custa isso, a embalagem, tal, e tem que anotar realmente. E se você vai fazer 100 sanduíches, ou 10 sanduíches, você pega aquele custo total e divide por 10. Então você sabe quanto custa o sanduíche, tá? Então esse é muito importante. Gente, dica de ouro, tá? De novo aqui, ó, dica de ouro. Na lâmpadazinha aqui. Vocês precisam anotar tudo, até a fitinha, até a embalagem, até o plásticozinho, para calcular o preço do seu produto. Essa é a parte mais importante, tá? Eu estou gastando bastante tempo na nossa aula, porque isso é o que todo mundo pula, todo mundo vai direto para o preço final, e todo mundo esquece de calcular esse custo para usar esse multiplicador, que vai de 1,8 até 2,5. Vai pegar a calculadora, pegar, ó, meu produto é R$ 5, eu vou R$ 5 vezes 1,8. Quanto eu tenho que vender? Tá? Normalmente, essa fórmula resolve um problema. Qual que é o problema? O problema dos custos que você tem, que você, às vezes, não consegue calcular ele naquela fórmula maior. Então, quando é que eu uso 1,8, André? Quando a coisa é simples. Quando o produto é fácil de montar ou distribuir, e é só comprar e revender. André, quando eu compro 2,5? Quando seus custos são mais altos. Por exemplo, tá? Você tem um aluguel. Se você não tem aluguel, trabalha na sua casa, poxa, você pode começar a brincar. Se 1,8, seu preço, o preço da ração está aqui, 1,8 deu aqui, você pode chegar até 2,0, 2,1, 2,2 e operar aqui. Talvez 2,3, operar um pouquinho aqui, porque você dá um descontinho, chega no preço do mercado um pouquinho mais alto que o preço do mercado, porque você está na loja de bairro, você talvez, seu cliente confie em você, ele topa pagar um pouquinho mais caro. Então, você vai ajustando esse multiplicador baseado se você acha que você tem uns custos altos, se você acha que o seu preço está alto demais, você vai ter que baixar esse multiplicador. Se tem alguma despesa que é alta, você tem que cortar nessa despesa, porque o preço do produto, muitas vezes, você não consegue comprar ele mais barato, mais barato, mais barato. Ele tem um preço fixo do mercado que você consegue comprar. Então, basicamente, essa continha de pão... Gente, outra vez, eu vou ressaltar mais uma vez. Se você que estiver me ouvindo for um contador, for alguém que sabe fazer essa conta grande, saiba que eu não estou fazendo essa conta complexa, porque o nosso objetivo aqui é ajudar a maioria da população, a população que não tem uma formação em empreendedorismo, que empreende por necessidade ou por oportunidade, não teve uma formação prévia financeira para montar uma empresa. Esse é o nosso objetivo aqui. Não estamos aqui passando informação super mega completa, porque também teria que ser um curso de finanças ou um curso de precificação completo. O objetivo do Impulso é realmente ajudar as pessoas que mais necessitam, as pessoas que estão nesse momento de não saber nem como calcular. Então, o certo é fazer o cálculo mais profundo. Porém, essa é uma taxa de mercado que você pode usar entre 1,8 e 2,5. Normalmente, essa taxa cobre um pouco as suas despesas. Então, outra vez, mais ressaltando, usa sensibilidade para saber se está funcionando ou não com você, tá? Mas você não pode multiplicar por 10, porque por 10 você já sabe que o preço vai ficar lá na altura e você vai quebrar porque você não vai conseguir vender nenhum produto. Então, as pessoas normalmente medem mais ou menos entre 1,8 e 2,5, tá? Esse é um ponto super interessante.
Se você, por exemplo, gastou R$ 18 num produto para fazer, e esse produto é dificílimo de fazer, tá? Você gasta horas para fazer, tá? Vou dar um exemplo para você. André, eu vendo flores. Tá, quanto tempo você gasta para fazer um buquê de flores? Tem buquê de flores que eu gasto 1 hora fazendo. Aí você fala, caramba, 1 hora fazendo? Vamos só fazer uma conta básica, tá? Se você fosse contratar uma pessoa para cortar o seu jardim, quantas pessoas te cobraria na hora? Você fala, caramba, se eu estou gastando essa hora, claro que esse custo dessa minha hora tem que estar dentro. Então, esse é um tipo de produto que a margem dele tem que estar lá perto dos 2,5, 2,4, porque é muito mais trabalhoso você fazer um buquê de flores, que você demora 1 hora para fazer, do que você botar um brinco num saquinho, botar um lacinho e entregar. Então, essa sensibilidade que a gente aqui do Impulso queremos passar para vocês, para que vocês possam saber, poxa, legal, então eu mais ou menos estimo quanto de esforço, quanto de produto. Mas um buquê de rosa tem a embalagem, tem, poxa, o congelador que fica, a geladeira que foi trabalhando o tempo todo, gasta mais energia. Olha só, se vocês usarem um pouco de bom senso, fala, caramba, esse produto ele me custa mais um pouco, mesmo eu não sabendo quanto é, especificamente quanto é, eu posso imaginar que esse produto ele me custa mais um pouco manter do que eu, por exemplo, pegar um brinquinho, colocar dentro de um saquinho e botar a fitinho lá assim, entregar para o cliente. Então, talvez nas flores, eu não sou do ramo de flores, tá? Quem tiver aí do ramo de flores, por favor, fiquem à vontade para contribuir, mandar mensagem para a gente e tal, mas eu suponho que montar um buquê de flores deve ser mais trabalhoso por conta de ter que estar armazenando, as flores elas perecem, elas morrem, você perde a flor. Então, vocês entenderam, gente, que tem custos aí que você pode mais ou menos estimar que esse eu tenho que ter uma margem um pouquinho maior, meu multiproduto um pouquinho maior, porque senão eu posso tomar prejuízo. E no outro, eu posso ser competitivo. Então, eu não sei, acho que ficou super claro para vocês que botar esse preço, então, dica de ouro, use o multiplicador de 1,5 até 2,5, tá? Opera 2,2, 2,1, 2,0, mas enfim, usa o multiplicador que eu acho que é super legal, tá? E eu acho que é isso. O recado que eu queria deixar para vocês é esse ponto, calculadorazinha, conta matemática super básica, tá? Outra vez, bom senso. E por último, temos um curso só de precificação mais detalhado. Se você quiser saber como é que é a conta correta, tá? Além de a gente ter curso, a gente tem mentores que pode fazer uma mentoria com vocês e explicar detalhadamente. E, mais um ponto, se tem um contador amigo, uma pessoa de finanças, alguém que trabalha em uma empresa, pede ele ajuda depois, fala, olha, estou usando 2,2, 2,3, o que você acha? 2,5, o que você acha? 1,8, não está casando as contas. Gente, pede ajuda porque aí vocês vão ter claramente isso. E às vezes vocês também colocam mais 2 ou 3 equações aí, como despesa fixa e variável no meio do caminho, os custos dividido pelo tanto de produto que você vende, coisas desse tipo um pouco mais simplórias, mas que ajuda você a chegar mais precisamente no preço. Mas da maneira que eu expliquei hoje, vocês já conseguem começar e com sensibilidade entender. Esse tema é muito sensível e a gente tem muito cuidado de falar sobre ele, porque esse é o tema que pode quebrar a empresa de vocês se vocês não precificarem correto. Então, outra vez, a gente aqui da Impulso está tentando fazer vocês terem pelo menos uma base de cálculo, tá? Mas é muito importante que vocês comecem por aí, tá? Gente, muito prazer falar sobre isso com vocês, e eu quero que vocês tenham sucesso e a gente está aqui para ajudar vocês sempre que vocês precisarem, tá? Até a próxima. A próxima aula vai ser super legal. Obrigado.